Celebrity Cast Entrevista. Não entendi. É a roupa do seu peru. Ó, com Essa é a gravatinha. roupa do seu peru? Ih, olha como vai ficar lindo, hein? Luxo, Deus. Uau! E tá lindo, pai. Nossa, o senhor tá muito, seu peru. Tá cansado? Nunca. Ainda não. Graças a Deus. Eu tô com 100 anos. Tá. Continua rodando, deixa eu subir com o Marcos Caruso e aí vamos dar o gravão. Gente, eu tô a cara do Orlando Drummond. Quando abaixa a boca, quando faz assim. Vamos retomar a aula. Cadê ela? Tá aqui. Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê ela? A Franciane! Muito emocionado, porque eu entrei na classe e falei, tem um peru fake aqui. Quando eu olho, era ele, cara. Vocês não têm noção do que seja você homenagear alguém e esse alguém está presente na homenagem. Então, assim, é um dos momentos mais lindos da minha vida e eu acredito que nós devamos tudo isso, esta homenagem, essa escolinha, a homens como ele, que construiu, que abriu portas, um homem com 100 anos de idade, ainda dando aula para todos nós. Não tem preço. Não tem preço. Toda vez enquanto eu estiver vivo, eu estarei presente com muito amor e muito carinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas sabe que quando eu olhei, a ficha não caiu de novo. Eu falei assim, quem é essa? Quem é essa? Falei, gente, é uma maquiagem. Fizeram um Orlando Drummond. Achei que tinham feito. Isso de o Caruso e Abuso. Eu dou o maior apoio. Uau! Bem, galerinha, estamos aqui em 2020 com mais um podcast de entrevista do blog do calhoneto.com.br e nós agora estamos no episódio 11, Seninha, o Celebrity Cast Entrevista 11, e nós vamos entrevistar ele, o jornalista Vitor Galhardo, que escreveu o livro Orlando Drummond, versão brasileira, e publicação pela Grifos Editora. E vamos falar com ele. Ele foi muito gentil e nos concedeu um bate-papo para falar da carreira do Orlando Drummond. Né, Seninha? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, né, Calil, amigos, o Vitor, né, que estiver ouvindo, o Orlando Drummond, aquele abraço, aplausos e gols eternos, hein, Orlando Drummond. Espero que você acompanhe esse podcast como nosso presente de aniversário, meio atrasado, mas a gente vai estar te imaginando nesse 2020, né, Calil? Sim. Ô, Sena, e ele fazia dublagem. Você faz alguma imitação de alguns personagens que o Orlando Drummond fazia na nossa televisão? Ô, Calil, aqui é o Ralph, o Eu Teimoso. Lembra de mim, aquela nave espacial? O Alf, gente, o Alf, o É Teimoso, que foi a companhia de diversas crianças, jovens e adultos aí nos anos 90, né, Sena? 80 e 90, pega essa. 80 e 90, né? E quem mais que você sabe imitar das dublagens e interpretações do Orlando Drummond? É a outra. Ó, meu amigo Calil, eu sou o Peru, vocês conhecem muito bem, eu dou o maior apoio nesse podcast. Até Marcos Caruso eu autorizei.
o maior apoio. Tem, né, Caruso? Um abraço pra você, meu amor. Sim, esse daí é o seu peru da escolinha do professor Raimundo, a versão antiga, que depois ganhou uma versão nova com o Caruso, né, Senna? E ele me falou muito, depois ele me falou que foi a maior emoção da vida dele. Depois vocês vão ver aí no trecho aí que ele separou da Globo, que gentilmente conseguiu capitalizar, né, nossos arquivos e tudo mais, né? Nossos acervos. Sim, Seninha. Agora vamos fazer mais um personagem que tu não lembra do Orlando Drummond, que tu não lembra até hoje. Ele faltou ao livro na minha homenagem, mas eu tô aqui, papai, mas eu vou dar um abraço pro Drummond aqui. Vamos fazer um banquete especial de espinafre com tudo que tem direito lá no Rio de Janeiro, na casa dele, com Calil, Senna e tudo mais. E sem o cachimbo pra poder comemorar direitinho, né, Calil? Sim, esse daí foi o Popeye, né? Que ele fez, né, na animação do Popeye, né, o marinheiro com seu cachimbo, né, Seninha? E Fala de espinafre. Sim, e também... vamos... Scooby-Doo, né, Calil? Sim, o Scooby-Doo da animação também, da Hanna-Barbera, se eu não me engano. Sim, da Hanna-Barbera, quase 3 anos seguidos, até o recorde do Guinness Book. Sim, o Scooby-Doo, o cão Scooby-Doo, né, da animação Scooby-Doo. Seninha, agora vamos com o bate-papo com o jornalista Vitor Galhardo. Valeu! Valeu, gente. Orlando Bom, aquele abraço. Eu estou aqui com o jornalista Vitor Galhardo, que escreveu a biografia do Orlando Drummond, chama Orlando Drummond versão brasileira e tem publicação pela Grifos Editora. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, assim, já inicio te agradecendo pelo espaço, por estar falando do livro, por estar falando sobre o Drummond. Que isso, eu que agradeço o nosso blog lá, o blog do Calil Neto. Nós estamos agora na edição 11 do Celebrity Cast Entrevista. Já passou aqui o Júlio César Fernandes, que é jornalista, ele dá aula em faculdade. Eu não sei se hoje ele está na Globo, eu não sei. E ele falou sobre a memória televisiva, o canal Viva, que é do grupo Globosat. E eu gosto de falar com gente que está ligado, gosta de falar de televisão. Pois é, vamos lá. Tomara que assim eu saiba, né, as respostas, né? Vou tentar, eu vou me esforçar, vamos lá. O livro presta homenagem aos 100 anos do ator e dublador carioca, nascido no bairro de Todos os Santos em 18 de outubro de 1919. Conhecido principalmente pelo inesquecível Seu Peru da escolinha do professor Raimundo durante 35 anos. E como é que ele está, o Vitor, de saúde, o Orlando Drummond? Na verdade, assim, o Orlando está bem, só fazendo um pequeno ajuste, um pouquinho mais. Ele ficou 40 anos fazendo o Scooby-Doo. 40 anos dublando o Scooby-Doo. Mas assim, o Orlando tá bem, o Orlando tá em casa, né? Tá com a dona Glória, tá no aconchego de casa, com os filhos. Tá um pouco assustado também, como todos nós, né? Com essa história de vírus, né? O coronavírus. Mas enfim, tá em casa, tá lá quietinho. Mas ele... Tá bem, graças a Deus. Ele tá lúcido? Sim, ele tá lúcido, mas o que acontece é que assim, ele tem 100 anos, né? Então, por exemplo, isso foi até um processo que já aconteceu na feitura do livro. Tem coisas que, por exemplo, para ele lembra muito bem algumas histórias. Tem outras histórias que ele já não lembra tão bem e já tem algumas histórias que ele não lembra. Mas assim, por exemplo, ele conversa, ele sabe quem é cada um, ele reconhece as pessoas, né? Então, assim, no caso, as pessoas mais próximas, né? Família, amigos mais próximos. Então, ele sabe quem é, ele está lúcido. Sei. Ô Vitor, da onde veio a ideia do livro? Você era fã dele, com o personagem do Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo? Como é que surgiu a ideia de escrever o livro?
Então, na verdade, eu nasci em 82. Então, eu cresci, por exemplo, assistindo o Scooby-Doo, eu cresci assistindo Popeye, os Smurfs, He-Man, né, e tantos outros. E aí, quando começou a escolinha do professor Raimundo, eu também acompanhava, né, e sim, e eu, claro que eu gostava de todos os personagens, né, inclusive o Seu Peru. Mas, na verdade, assim, foi uma oportunidade profissional que apareceu na minha vida. O Felipe Drummond, que também é dublador, né, o neto do Orlando, ele é amigo de infância da minha esposa. Então, no dia do casamento do Felipe, eu tive a oportunidade de conhecer o Orlando. Isso foi em 2016. E aí foi... Tô ouvindo. Eu sou fã do cara. Eu gosto o trabalho dele, né? Sou fã. Ele tá tão próximo. Por que não, né? Foi quando eu tive a ideia de fazer um e-mail pro Felipe. Sabe quando você manda um e-mail, mas você fica com medo de ter aquela resposta? Eu falei assim, bom, eu vou mandar, mas se ele falar não, acho que eu vou entender bem, né? Porque, né, é uma biografia, né, do Drummond, né? Mas aí, de cara, o Felipe consultou a família e a família aceitou. E assim, foi uma felicidade desde então. E aí, o mais legal de tudo é que nesse período todo de fazer a biografia, né, de estar com eles, foi receber esse carinho, esse retorno da família. Então, assim, não são, assim, são pessoas que estão muito próximas, sabe? Assim, graças a Deus eu posso falar que hoje eu sou amigo da família e tenho esse carinho da família comigo, com a minha família. Então, essa relação foi muito boa. Só para você ter ideia, dessa parte de confiança, em nenhum momento a família pediu para ler o livro. Em nenhum momento. O livro Eles foi confiaram em publicado você. totalmente. O livro foi publicado sem a família ler uma linha. E aí eu lembro que tem um pouquinho tempo isso, deve ter um mês mais ou menos, eu estive com a dona Glória e ela chegou para mim e falou assim, precisamos conversar sobre o livro. Falei, bom, é hoje, né? Vou tomar aquele puxão de orelha dela, né? E aí ela me fala com um sorriso largo do tipo, olha, estou adorando, tá ótimo. Então, você não tem ideia, por exemplo, da felicidade que foi ter essa resposta dela, esse retorno, sabe? Porque foi foi tudo sem o olhar da família, né? Então, acho que isso que é o mais legal. É o teu primeiro livro, Vitor? É o meu primeiro livro. É o meu primeiro livro. Você trabalha na TV Brasil. Trabalho na TV Brasil. Aqui do Rio de Janeiro. Era a emissora que trabalhava a Leda Nagli? Sim, é a antiga TVE. Você chegou a conhecê-la? Ela é a avó da Zoe, a filha da Sabrina Sato? Sim. Eu cheguei assim, eu nunca tive uma proximidade com ela, né? Eu até agora participei, recentemente, do Sem Censura, mas já com a Vera Barroso já na apresentação. Mas assim, eu já cruzei várias vezes o corredor da emissora com ela, sim, com a Leda. Eu não sei se agora ela mudou para São Paulo depois do nascimento da Zoe, né? Não sei ou se ela está no Rio de Janeiro ainda. Até onde eu sabia, mas assim, eu também te confesso que eu não sei muito. Ela estava aqui no Rio de Janeiro. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você realizou entrevista com alguma pessoa bacana, além do Orlando Drummond? Então, na verdade, eu, além do Orlando e da família, eu entrevistei amigos da família, eu entrevistei dubladores, né, e fiz muita consulta com a imprensa. Inclusive, o cara que fez a introdução do livro é o Guilherme Briggs, que é um grande dublador, é um grande nome aí, é um grande fã também do Drummond. Então, assim, foi uma combinação bem legal de pessoas da área de dublagem, né? Por exemplo, até da própria TV, eu falei com o Marcos Caruso, falei com
Maurício Sherman, né, falecido Maurício Sherman também, sobre o Drummond. Então, assim, não consegui falar, infelizmente, foi com o Chico Anísio, né, já havia falecido. Falei com a Sininha de Paula também, que foi a diretora da escolinha do professor Raimundo. Falei com o Liso Neto, filho do Chico. O Maurício Sherman, ele era o responsável pelo humor na TV Globo, né? Exatamente, mas antes disso, o Maurício Sherman foi um dos primeiros dubladores. E aí, quando o Drummond tem a primeira oportunidade em dublagem, que ele não se... que assim, não, ele faz, mas ele não gosta, foi em 48. E aí tinha um esquema na época que só eram chamados para fazer a dublagem os radioatores. Em 48 a gente não tinha a TV ainda, então a rádio, né, era o grande veículo, né? Então, só quem fazia, por exemplo, dublagem, assim, os principais eram radioatores. E quem abriu muito esse espaço foi o Maurício Sherman, inclusive para o Drummond. Sim. Deixa eu te perguntar, o Orlando, ele... Como é que eu posso falar? Ele se considera um humorista ou assim, ele só trabalhou no humor ou ele trabalhou em outras áreas? Na verdade, pensa no seguinte, ele na condição de dublador, ele é um ator. E aí, por exemplo, ele fez inúmeros filmes de drama, ação, comédia. O que acontece, e isso até é uma crítica, por exemplo, que eu faço no livro, é que, por exemplo, na TV Globo, ele ficou muito preso ao seu peru. Então, por exemplo, depois que acaba a escolinha, ele participa várias vezes do Zorra Total, ele participa do Toma Lá da Cá, mas é sempre na condição de ou faz o seu peru ou algo que remete ao seu peru. Entendeu? Você sabe mas, se assim, ele chegou a fazer alguma propaganda fazendo o seu peru? Chegou a fazer propaganda. Ele fez propaganda como seu peru, ele fez propaganda como Popeye, como Scooby-Doo. E que eu posso te falar, Vitor? Você acha que o humor de antigamente ele era mais leve, hoje eles estão extrapolando no humor, tá algo meio desrespeitoso? O que você acha, Vitor? Você sabe que eu já cheguei a pensar também sobre isso, mas quando você avalia, por exemplo, a crítica da imprensa aos programas, por exemplo, de rádio dos anos 40, dos anos 50, a crítica é a mesma. O programa começou com humor inteligente, que é uma expressão que as pessoas já assim, falavam na época, né? Mas aí, depois de um tempo, vai perdendo a mão, vai ficando uma coisa mais ácida, vai entrando num baixo nível. Então, assim, eu acho que de uma forma, se você pegar, por exemplo, antes do período militar e pós-período militar, digamos assim, a crítica era a mesma. Assim, as pessoas reclamavam que o programa estava exagerando na dose, sabe? Então, assim, eu não vejo muita diferença nesse sentido. Não, é que a gente vê, por exemplo, a gente pode citar o Porta dos Fundos, que a gente notou, a gente presenciou no final do ano, com o filme da Netflix que o Fábio Porchat fez ali, tinha o Jesus gay, sabe? E assim, um humor negro, não sei, desrespeitando a religião, não sei o que você acha. Assim, já tinha também na época. Eu vou te dar um exemplo que foge, por exemplo, religião, mas que deu uma grande polêmica na época. O Drummond fez um quadro sobre o ex-presidente na época, isso nos anos 50, anos 50 e 60, que foi o Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros que o Drummond fez era um Jânio bêbado. Você não tem ideia da confusão que isso foi na época. O Jânio Quadros chegou a fazer carta, queria fechar a emissora, coisa e tal, coisas do tipo, porque ele se sentiu desrespeitado. Você tem, por exemplo, um outro quadro que o Drummond participou, mas aí só na rádio, que ele fazia um sargento e um cabo, tinha um cabo, era Recruta 34 no nome do programa.
E um cabo, que era o personagem principal do programa, desacatava esse sargento o tempo inteiro. Isso nos anos 50. Os militares enlouqueceram, mas como assim? Como pode ter uma quebra de hierarquia, sabe? Tinha tudo isso na época. Tinha também, claro, que coisas contra a religião, nordestinos, gays, isso tudo. Mas assim, de repente pode ser um pouco mais ou um pouco menos, sabe? Isso também depende do contexto da época. Mas também tinha. Sempre teve isso. E o Orlando Drummond, ele era próximo do Chico Anísio ou ele era um cara meio distante de toda aquela galera da escolinha do professor Raimundo? Não, olha só, o Drummond conheceu o Chico Anísio no final dos anos 40. E aí, desde então, eles se tornaram colegas de trabalho, assim, eles tinham uma amizade mais ligada ao trabalho mesmo. Quando o Drummond vai para a Globo em 83, aí sim, para participar do Chico Anísio Show, aí eles ficam mais próximos. Inclusive, eu vou te contar uma curiosidade, que o nome do livro, a versão brasileira, surgiu de uma carta que o Orlando fez para o Chico Anísio. Por quê? O Chico Anísio sempre teve grandes elencos, tanto em qualidade quanto em quantidade na Globo, né? Embora desse uma boa audiência, um bom retorno, a Globo sempre tinha aquela coisa de tentar reduzir o elenco por uma questão meramente financeira, né? Tipo, olha, o seu elenco está muito caro, eu preciso reduzir. Então, todo ano tinha aquele medo, né, dos atores do tipo, olha, talvez tenham cortes, né? E no ano de 86 para 87, de 87 para 88, não foi diferente. O Drummond ficou sem graça de chegar para o Chico Anísio e pedir uma oportunidade. Então ele escreve uma carta para o Chico, pedindo para que, se fosse possível, para que ele permanecesse em 88 no elenco. E aí, quando ele assina essa carta, ele assina como Orlando Drummond, versão brasileira. Então, sabe que também me fez uma ligação, porque antigamente tinha aquelas dublagens, versão brasileira Herbert Richards, sabe? Tem uma ligação, é óbvio que né? Sabe? Tem, claro que tem. Da dublagem que ele fazia dos personagens aí, Scooby-Doo. E ele era contratado da Herbert, né? Ele fez por outras, mas ele era contratado fixo, né? Ele tinha contrato de trabalho, ele era muito amigo, aí sim, ele era muito amigo mesmo do Herbert, desde o começo, quando começou lá nos anos 60, né? Mas assim, do Chico Anísio, ele ganhou uma amizade muito grande, assim, eles eram colegas, digamos assim, um conhecia bem o trabalho do outro, né? Mas eles, assim, a amizade deles ficou muito forte mesmo depois que ele vai para a Globo. E foi uma sorte danada, porque a carta ele faz em 87. Em 88 é quando tem a estreia do quadro da Escolinha do Professor Raimundo, que era um quadro dentro do Chico Anísio Show, e o seu peru não era para o Orlando, né? Então, assim, isso só aumentou a amizade deles, né? E o que você achou daquela homenagem que ele teve no reboot da Escolinha do Professor Raimundo com o Marcos Caruso? Olha, você sabe que arrepia, né? Arrepia. Foi lindo, foi emocionante. E aí, no momento que eu assisti, você sabe que eu consegui entrevistar depois de muito tempo, depois de muitas tentativas por causa de agenda, o Caruso, né? E aí, ao conversar com o Caruso, ele estava me explicando que ele não queria fazer simplesmente uma cópia do seu peru, né? Ele queria fazer uma coisa muito mais bonita, uma homenagem, né? E quando ele recebeu o convite, ele me disse o seguinte: eu não estava encontrando o personagem. Eu li o texto, reli o texto estava todo decorado, mas assim, eu não conseguia me olhar, me imaginar no personagem. Então, faltando poucas semanas para poder de fato começar a gravação, o Caruso me disse que ligou para a Globo e falou o seguinte: olha, eu preciso fazer a maquiagem do seu peru, eu preciso colocar a roupa do seu peru, o figurino, porque eu não estou achando o personagem. Se eu não achar, assim,
se depois de estar todo vestido, né, caracterizado de seu peru, se eu não achar, eu desisto. E aí ele lá no Estúdio Globo, né, fez a maquiagem, botou a roupa, e aí foi quando ele fez o trejeito que tinha o seu peru com a boca, que é abaixar a bochecha, que é uma coisa muito característica. Ele falou que quando conseguiu fazer isso, ele só chorava, porque foi naquele momento que ele se viu sendo de fato seu peru. Isso é lindo, né, cara? Isso é muito bonito. Foi quando o ator encontra, né, o personagem. Isso é muito legal. O Vitor, deixa eu fazer algumas perguntas que o Senna me encaminhou para mim, o Seninha. Quanto tempo você levou para escrever o livro? Se você pegar, por exemplo, do comecinho mesmo até entregar para a editora, eu levei 4 anos. 4 anos? Para poder fazer esse livro, 4 anos, porque assim, eu trabalho na TV Brasil, também trabalho na TV Câmara, aqui do Rio. Nesse meio tempo nasceu minha filha, então assim, foi uma confusão. E eu demorei também um pouco, é bem verdade, a encontrar o livro. Sabe isso que eu te falei agora do Caruso? De achar o personagem? Eu não estava conseguindo encontrar um formato que eu queria para fazer o livro. Quando eu consegui achar esse formato, foi muito rápido, sabe? Por exemplo, eu não queria fazer histórias longas, eu queria fazer histórias curtas, para que você pudesse ler, por exemplo, aquelas histórias de forma leve, sabe? Eu não queria fazer um capítulo de 30 páginas, eu queria fazer subtítulos de 1 página e meia, 2, 3 no máximo. Então, quando eu achei o caminho, foi rápido. Ele também fez a pergunta, como é que foi a aceitação dos familiares com toda essa homenagem, lançamento do livro? O que você pode falar? Então, assim, a gente fez um lançamento, a gente fez até o momento 2 lançamentos, né? A gente tinha mais alguns eventos programados, mas por causa do coronavírus, dessa pandemia, a gente deu uma segurada. Mas assim, eu vou te falar que quando a gente fez o primeiro lançamento, que foi em Vila Isabel, que é a terra dele, né, a terra do Orlando, assim, a gente estava esperando de 100 a 200 pessoas. 100 a 200 pessoas. Segundo um shopping, o shopping falou pra gente, tinham quase 600 pessoas. Para você ter uma dimensão da loucura que foi. E o Orlando participou desse lançamento. Então, assim, acho que ele, a Dona Glória, a família, acho que está muito feliz com tudo isso, graças a Deus. Eu vou te falar, cara, sim, teve uma cena que me marcou muito, que foi quando eu entreguei o livro pronto para ele, né, pro Drummond. A capa do livro não é uma foto, né, é uma ilustração. Foi uma questão assim, como a Globo também, ela cedeu poucas fotos pra gente, a gente não podia colocar essas fotos na capa. Então a gente chegou num consenso de fazer uma ilustração. Quando assim, eu não filmei. Então, quem que fez a ilustração? Você lembra? Foi a Bruna Bacher. Foi a Bruna Bacher. Assim, quando eu entreguei para ele o livro, eu não filmei, mas isso está tão fixo na minha mente. A emoção dele ao olhar a capa, assim, foi uma das coisas mais lindas, cara, assim, na minha vida. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, sabe? Isso vai ficar marcado na minha vida, a emoção que ele teve ao ter em mãos o livro. Ele perguntava, mas é meu? É meu? Eu falei assim, não, é seu e é você, sabe? A emoção dele, assim, nesse dia em especial, estava toda a família na casa dele, assim, reunida. Então, foi um momento muito bonito, cara, para todo mundo que estava naquele momento, sabe? Quando você trabalha com esse pessoal da televisão, no começo você se assusta um pouco, né? Você não acredita que você está vendo a pessoa, né? Fica um negócio meio louco, né? Porque na verdade, assim, se por um lado você acha que você é muito amigo e muito íntimo porque você está vendo aquela pessoa todo dia na televisão, quando você se aproxima, você mesmo cria, mas será que a pessoa é simpática? Então você até mesmo já cria um certo distanciamento, né? É muito, muito estranho isso, né?
Mas assim, assim se eu te falar que eu cheguei de cara pro Orlando, já fui assim, nossa, eu sou seu fã. Não, eu fui chegando bem devagar, sabe? Tentando ver como é que ele era, né? Como é que seria a reação dele, né? E assim, é uma coisa que é muito legal, é porque ele é uma pessoa muito humilde, sabe? É muito humilde, assim, parece que é um clichê falar isso, né? Ele é humilde, é boa gente. Não, mas assim, de fato ele é. Eu não achei nenhuma pessoa, por exemplo, na dublagem, olha que eu entrevistei várias pessoas, por exemplo, não tem uma vírgula para falar dele, sabe? Do comportamento dele. Quando falavam dele, você sabe, era assim, ele era sacana, hein? Ele fazia umas peças com a gente no estúdio que às vezes até dava uma exagerada, hein? Mas assim, era uma exagerada no bom humor, sabe? Na brincadeira, mas nunca, por exemplo, falar sobre o caráter da pessoa. Pelo contrário, todo mundo com quem eu tive a chance de falar mostrava esse lado humano dele, de querer, por exemplo, abrir oportunidade para novos talentos, para poder trazer gente nova, sabe? Mas também não esquecer quem está mais antigo no mercado. Assim, é boa gente, cara, é coração bom mesmo. Eu sinto assim, porque o semelhante atrai o semelhante, né? Eu acho que se atraiu alguma pessoa que está na tua sintonia, né? Sim, né? Claro. E o Seninha, Vitor, ele também pergunta, será que vamos ter um documentário sobre o Orlando Drummond? Algum documentário, algum outro trabalho envolvendo a história do ator e humorista? Então, assim, o que a gente tem pronto hoje é o livro, ponto. A gente não, assim, eu não gravei em vídeo as entrevistas. Eu só fiz em áudio também, assim, nem todos, mas eu tenho hoje, por uma questão de mudança de computador, enfim. Mas, assim, a gente está esperando passar um pouco toda essa questão de pandemia para ver o que vai ser feito, né? Eu mesmo estou conversando com o Felipe, estou te falando assim, em super primeira mão, tá? Para a gente pensar num outro projeto envolvendo dublagem, que aí sim a gente vai entrevistar não só o Drummond, mas outros dubladores, para aí a gente vai fazer também em vídeo, para poder ter o documentário em mãos, entendeu? Você conhece o Elmo? O Elmo Não. Frankfurt? Não. Que escreveu o livro da TV Manchete, eu acho que escreveu também o... eu conheço de nome, mas não pessoalmente. TV Tupi, ele escreveu também na TV Tupi. E... Não, é isso, Vitor, é isso que eu queria fazer, essa entrevista, essa homenagem ao teu trabalho aí com o livro e uma homenagem também ao Orlando Drummond aí. Tá. Olha, assim, eu acho que ele merece todas as homenagens, e eu acho que assim, o mais bacana é que ele está vendo isso tudo, sabe? Ele está vivendo isso tudo. Eu lembro que, para você ter ideia, no lançamento que a gente fez, que ele estava presente, ele saiu do shopping quase 11 horas da noite. 11 horas da noite. Eu saí um pouquinho mais tarde, mais 11h30, mas ele saiu 11 horas da noite. É assim, o máximo que assim, ele saiu de lá esgotado, sabe, fisicamente falando, mas satisfeito, feliz. Eu lembro que no dia seguinte, eu liguei para a casa dele, eram mais 11 da manhã. Falei assim, vou ligar para ver como é que tá ele e a dona Glória, né? 11 horas da manhã, estavam os dois dormindo. Eu falei, nossa, dormindo? Aí eu até falei assim, mas tá tudo bem, né? Não, tá ótimo, tá tudo bem. Eles acordaram quase 2 horas da tarde, pra você ter ideia. 2 horas da tarde. E assim, estavam exaustos, mas assim, estavam felizes, sabe? Porque, assim como eu falo para todo mundo com quem eu tive a chance de falar sobre o livro, que nesse livro só tem amor, porque mostra o lado humano, o lado profissional do Drummond, assim, naquela noite só tinha amor, sabe? Eram dubladores, eram estudantes de dublagem, eram fãs de televisão, de dublagem, assim. Aí, cara, assim, era um ambiente tão bom, tão legal, sabe? Que, assim,
uma fila enorme, cara, para poder conseguir comprar o livro. Não teve uma briga, não teve uma discussão, pelo contrário. No momento que ele chega, cara, aplaudido, sabe, por todo mundo. Acho que isso para ele, cara, é amor, sabe, é vida, é emoção. Acho que isso é o mais principal, ele poder estar recebendo todo esse carinho de todo mundo, estando vivo, cara, lúcido. Sim, sim, ele marcou no humor da televisão brasileira, né? Sim, sim. E, ô Vitor, eu quero agradecer a tua atenção para mais um Celebrity Cast Entrevista, agora no episódio 11, né? A gente teve a honra, né? Obrigado aí, parabéns pela sua humildade em receber a imprensa aí, os blogs, podcast, e que você continue com seus trabalhos aí maravilhosos. Então vamos lá, eu queria te também agradecer pelo espaço. Eu sou da imprensa, né? Então assim, a gente não pode priorizar um espaço pelo outro, pelo contrário, somos todos colegas de profissão. Claro. Eu só tenho a te agradecer pela chance. E antes de finalizar, assim, eu acho muito importante deixar isso bem claro. Tem uma frase do Drummond que eu acho que assim, é uma espécie de mantra da vida dele. Eu estou transformando para mim, e eu acho que ela é muito legal, que diz o seguinte: a palavra mais próxima do amor é humor. Eu acho que é isso. O Orlando chegou aos 100 anos tendo uma vida difícil? Sim. Tendo uma vida com sacrifícios? Sim. Mas sem o amor da família, o amor pelo trabalho, sem o humor que é dele, peculiar, ele não conseguiria chegar aos 100 anos lúcido, vivo e com saúde. Então, essa frase acho que é uma frase que é importante para todos nós. A palavra mais próxima do amor é o humor. Celebrity Cast Entrevista.